Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje continuaremos resolvendo questões para o concurso de técnico em radiologia, técnico e tecnólogo em radiologia. Sobre escanometria dos membros inferiores, assinale a alternativa correta. Tá, vamos ver aqui. Escanometria, né? O escaneamento dos membros inferiores. Deve-se iniciar o exame com raio central, primeiramente perpendicular ao centro entre as articulações coxofemorais, seguida entre as articulações dos joelhos e posteriormente entre as articulações dos tornozelos. Essa letra A tá boa, né? Após a angulação do raio central, é preciso fixar uma régua escanométrica sobre a linha central da mesa, presa com o esparadrapo. Tal exame realizado com técnica em angulação do raio central cefálico. Deve-se iniciar o exame com raio central, primeiramente caudal ao centro, entre as articulações do tornozelo. O exame deve ser dividido em 3 partes na transversal sem book. Não parece que é letra A. Porque a escanometria ela meio que vai fazer uma comparação entre os dois lados, né? Vamos ver aqui, ó. Escan é um exame de imagem que mede o comprimento dos membros inferiores e superiores do corpo, permitindo avaliação de diferença de comprimento entre eles. É isso aqui. Os termos mais frequentemente utilizados nas descrições das imagens em uma radiografia estão relacionados com a transparência radiológica dos tecidos avaliados, ou seja, capacidade de determinada estrutura do corpo humano absorver ou permitir a passagem de raio-x, fazendo com que este atinja em menor ou maior proporção o filme radiográfico, sendo nominadas como estruturas radiotransparentes pretas, radiopacas brancas. Sobre a temática, assinada a afirmativa que contempla uma densidade radiotransparente e uma radiopaca, respectivamente. Músculo, não. Água e ar, não. Pele, gases, gordura em tendão, osso e órgão. Radiotransparente e radiopacas. Então tô pedindo aqui a rádio transparente preta. Por que a rádio transparente é preta? Porque chega pouco sinal, né? Rádio paca. Porque chega mais sinal. Vamos lá, músculo e osso. Músculo é rádio transparente preta. Músculo mais ou menos, né? Vamos deixar a letra A. Letra B, água e ar. Não. Pele e gases também não. Gordura e tendão.
Hum, também não. Tendão é preto. Osso e órgão. Osso. Osso é branco, né? Então fica com a letra A, né? Músculo e osso. Então, gordura e tendão. Gordura e tendão. Ah, tendão ele é meio preto, não? Hum, gordura e tendão. Quais são os sinais em raio-x de os MSX dos tendões são facilmente visíveis, pois são estruturas moles que não bloqueiam significativamente o raio-x, como o osso. No entanto, algumas anormalidades. Sinais em raio-x. Não, não. Gordura e tendão. Ah, não. Hum, o rádio. O rádio transparente. Por que que não falou? Vamos tentar mudar a ordem aqui. Hum, mas ficou meio estranho. Tá bom. Vamos ver assim. Gordura é rádio transparente? Sim. Agora, vi. Músculo. Não, músculo não é rádio transparente. Agora, tendão. Tendão são radiotransparentes. Não, os tendões não são radiotransparentes. Ah, então é isso. Tendões não são radiotransparentes. Erremos. Ah, próxima questão. Observe a figura da realização do exame da imagem abaixo em um paciente com luxação do quadril. Sinalize o item com o respectivo nome do método referente à imagem acima. Posição de saída, método de Cleves modificado, método de Danielius-Miller. Pernas em RAM, método de Cleves modificado, método de Danielius-Miller. Observe. Tá, sinalize o item com o respectivo nome do método referente acima. Tá, a gente. Método de perna de RAM. Método de Danielius-Miller.
Parece que é esse aqui. Posição. Perna de rã. Método de Cleaves. Celiaves. Lieves. Aham. É de grande importância o conhecimento básico sobre a eletricidade, o átomo e a interação entre as cargas elétricas para a produção dos raios-x. Sobre o assunto, marque a alternativa correta. Hum, ahn, beleza, a gente está falando sobre o átomo, interação com cargas elétricas. Isso ocorre em certas atrações e o, o princípio da geração de raio-x está em acelerar com alta velocidade por alta tensão os termoelétrons produzidos por meio de aquecimento do ánodo, filamento, não. A radiação de partícula é aquela cuja energia é superior à energia de ligação dos elétrons de um átomo com seu núcleo, alterando sua estrutura, sendo suficiente para arrancar elétrons de seus orbitais. Eu nunca ouvi falar de radiação de partícula. Vamos passar para ser. Um átomo é formado apenas por prótons. Um átomo é formado apenas por prótons com carga elétrica positiva e por nêutrons, eletricamente nêutrons. Não, o átomo tem elétrons também. As radiações ionizantes indiretas são partículas eletricamente carregadas com alta velocidade, como os raios alfa, beta, positrons e prótons. As radiações eletromagnéticas são propagadas através do espaço na forma de ondas. Assim, a radiação ionizante, como os raios-x, é a energia transmitida por ondas através do espaço ou de algum meio, mas também pode ser propagada no vácuo. A radiação de partícula é aquela cuja energia é superior à energia de ligação dos elétrons de um átomo com seu núcleo. Vamos ver aqui. Não, letra E. Vamos ver então, vamos entender essa afirmação aqui. Não sei se... As radiações eletromagnéticas são propagadas através do espaço na forma de ondas. Assim, a radiação ionizante, como os raios-x, é a energia transmitida por ondas através do espaço ou de algum meio. Mas também pode ser propagada no vácuo. Eu não gostei dessa questão. Parece que ela tá escrito com problemas, né?
Tem alguns problemas. Fazer o que, né? Cada um gosta de alguma coisa. Avaliação da adequação técnica de uma radiografia de tórax é imprescindível, sendo necessário a familiarização com armadilhas no diagnóstico que determinados artefatos técnicos podem apresentar. Esse conhecimento é importante para que problemas técnicos não sejam confundidos com anormalidades. Sobre a temática, assinale o item que for verdadeiro acerca da adequação técnica de uma radiografia de tórax. RX de tórax. Pode-se dizer que uma radiografia em PA de tórax está hiperpenetrada, muito clara, se não for possível ver a coluna torácica através da coração. Não. Após a inspiração do paciente para captação da imagem, se for visualizado 6 costelas posteriores, geralmente indicam um grau de inspiração adequado para a interpretação precisa da imagem. Bem, não, são 10. A maneira mais fácil de avaliar se o paciente está rotacionado para a esquerda ou para a direita é estudando a relação entre as clavículas e a coluna torácica. Essa é uma boa. Letra D. Quanto mais próximo um dado objeto estiver da superfície na qual está sendo gerada a imagem, mais ampliado parecerá a imagem. Errado. Mais perto do tamanho normal da imagem vai estar a imagem. As radiografias em incidências póstero-anterior aumentam o coração comparando com as radiografias de tórax anterior-posterior. É errado, né? Ao contrário. Então você olha para a imagem e vê a relação entre a clavícula e a coluna torácica para ver se o paciente estava desalinhado na hora do raio-x. Assinale o item que contém uma contraindicação verdadeira ao uso do meio de contraste. Contraindicação ao meio de contraste. Idade acima de 65 anos? Não, né? Paciente com autismo de grau 3 de suporte? Também não, né? Hipotireoidismo? Também não, né? Reações alérgicas prévias ao meio de contraste? Essa com certeza. Neoplasias em geral? Não. Você que tá falando de ressonância? Ressonância sempre é gadolina, radiografia simples. Ah, não. Então vamos ler. As substâncias utilizadas como meio de contraste em exames contrastados são o iodo e não iônico, iônico e não iônico, o bário e o gadolínio. De acordo com o enunciado, marque a alternativa que cita corretamente exemplos de exames e seus respectivos contrastes. Então, beleza, exame e o contraste. Radiografia simples, gadolínio? Não. Ressonância magnética e bário? Não. Tomografia computadorizada? Bário via endovenosa? De radiografia simples, iodo via oral?
Bário via oral, ressonância. Não. Bário via endovenosa. Esse daqui. Não. Iodo via oral. Radiografia simples. Iodo via oral. Beleza. Essa foi boa, né? A mamografia é uma forma particular de radiografia que trabalha com níveis de radiação entre intervalos específicos com a finalidade de registrar imagens de mama para diagnosticar a eventual presença de estruturas que indiquem uma doença com especial importância para o câncer. Ok, o conhecimento sobre o mamógrafo é imprescindível para a realização de tal exame. De acordo com o assunto, analise a imagem abaixo e posteriormente assinale o item que consta o número correspondente, a localização correta do chassi. O chassi aqui é o detector, né? Aqui é a grade antidifusora, se eu não me engano. O chassi. Talvez o chassi seja no 4. É no 4. Acho que aqui é um negócio. É um negócio que calcula a dose sobre a compressão, a massa da mama. O exame mais amplamente estudado e utilizado de imagem da mama é a mamografia. Sobre tal exame, identifique o item correto. Lá vem mamografia. Item correto. É um exame que utiliza raio-x em altas doses? Não. Custo minimização e a custo minimização é aplicado quando o custo de uma intervenção é comparado com a melhora do estado de saúde atribuível a ela. Vamos pular essa que eu não entendi nada. O objetivo da mamografia é rastreamento é tentar detectar o câncer de mama em pacientes sintomáticos. Vamos pular essa. A tomossíntese digital da mama, às vezes chamada de mamografia 3D, é um tipo de mamografia em que as imagens são obtidas em vários ângulos diferentes, de modo a criar cortes finos nas mamas. Ué. Às vezes chamada de mamografia 3D. Correto. Tomossíntese. Tomossíntese? Não. É. Na realização da mamografia, utiliza-se um aparelho que aplica compressão na mama para melhorar a qualidade da imagem, reduzindo a espessura do tecido que os raios-x devem penetrar e aumentando a dispersão de raio-x. Não, dispersão de raio-x não, né? Custo minimização é aplicado quando o custo de uma intervenção é comparado com a melhora do estado de saúde atribuível a ela. Vou cortar essa aqui, não tem nada a ver, né?
O objetivo da mamografia de rastreamento é tentar detectar o câncer de mama em pacientes sintomáticos. De certa forma é, né? Vamos ver essa aqui. C, né? Vamos puxar ela pra cá e vamos puxar essa aqui pra cá. A tomossíntese digital da mama, às vezes chamada de mamografia 3D, é um tipo de mamografia em que as imagens são obtidas em vários ângulos diferentes, de modo a criar cortes finos nas mamas. Eu acho que. Peraí. Será que são vários ângulos que são obtidos ou ocorre a reconstrução? Ah, eu vou marcar a letra C. Ah, tá vendo? Errei. E nem tem uma professora aqui, né? Ufada. Ah, na verdade tem, né? Aqui, ó. Não, a mamografia de rastreamento não se destina a pacientes sintomáticos, mas sim a mulheres assintomáticas, com o objetivo de detectar o câncer de mama em estágios iniciais, antes que o paciente apresente sintomas. Ah, então tá explicadinho aqui, ó. E a tomossíntese faz vários cortes em vários ângulos diferentes. Ah, ok. O que eu vou fazer? Vou pôr isso aqui, ó. Vou dar uma de amigo religioso. É. Comentários. Vou ajudar o meu irmãozinho. Próxima questão. Todas as mamas são compostas por gordura, tecido fibroglandular e tecido conjuntivo, ligamentos suspensores da mama. No que se refere à mamografia, há sinais básicos de doenças de mama que podem ser observados no exame. De acordo com o enunciado, sinalize a alternativa que contempla corretamente os sinais supracitados em questão. É um erro grande. Beleza. Sinais básicos de doenças da mama, pode ser. Tá. A gente tá falando dos sinais básicos da doença de mama. Vamos ver aqui se a gente lembra. Massas assimétricas, sim. Distorção arquitetônica, sim. Calcificações, sim. Retrações, calcificações e massas. Retrações, como assim retrações? Essas retrações não entendi. Assimetrias, abaulamentos e distorção arquitetônica. Descarga papilar, nódulos e calcificações. Tá, vamos ler de novo aqui. São compostos por gordura, tecido fibroglandular, tecido conjuntivo, ligamentos suspensores da mão. No que se refere à mamografia, há sinais básicos de doença da mama que podem ser observados no exame. De acordo com o enunciado sinaliza a alternativa que contempla
corretamente os sinais supracitados em questão. Aqui, gordura, tecido fibroglandular. Tá, na gordura, o que a gente tem no sinal de gordura? A gente tem massa, descarga papilar, assimetrias, retrações. Se eu não me engano, as massas não são na gordura, né? Massas são em outro lugar. Vou descartar as que falam de massa aqui no primeiro. Letra A e letra E. Tá, agora vamos tecido fibroglandular. Fibroglandular. A gente tem assimetrias, calcificações, abaulamentos, nódulos, melanócitos, nevos melanócitos, abaulamentos. E vamos para a última, né? No tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo a gente vai ter massas, distorção arquitetônica e calcificações. Descarga papilar ou retração? Estou entre a B ou a D. Descarga papilar, nódulos no tecido fibroglandular. Nódulos, né? Tecido conjuntivo, calcificações. Esse aqui. Ixi, não era nenhuma das duas. Aí eu preciso aprender mais. Mais do que eu achava que eu precisava. Massas, assimetrias e distorção arquitetônica e calcificações. Tecido. Deixa eu ver. Então as massas são encontradas na gordura, simetrias são encontradas no tecido fibroglandular, distorção arquitetônica e calcificações. Vamos ver aqui cada uma delas. Em mamografias, massas assimétricas, distorções arquitetônicas e calcificações são termos que descrevem potenciais anormalidades encontradas no tecido mamário. Esses achados podem ou não indicar malignidade e requerem investigação adicional para determinar a causa. Massas são áreas de tecido que parecem diferentes do tecido circundante, podendo ser sólidas ou císticas, cheia de líquido. Beleza. Assimetrias refere-se a uma diferença na quantidade de tecido entre as duas mamas, ou em diferentes áreas da mesma mama, que podem ser uma variante
anormal ou um sinal de problema. A sacola. Distorção arquitetônica é quando o padrão anormal do tecido mamário é alterado com linhas retas finas ou espículas, retração ou endireitamento das bordas do tecido. Então, quando você tem um padrão alterado do tecido e você observa isso na mamografia, na, na imagem, você já suspeita, né? Calcificações são dispositivos de cálcio no tecido mamário que podem ser benignos ou malignos, dependendo do tamanho, forma ou distribuição. Eu acho que eu cometi um erro maior porque eu estava achando que a questão estava indicando, quando ela falou essa palavra aqui, ó, supracitados em questão. Né, eu achei que ela estava querendo dizer mais ou menos assim, ó, para cada subsequente, né, digamos de passagem, para fazer a relação da área com o achado, né? Mas não é isso, não. Estamos na questão 21. A densitometria mineral óssea é um teste de triagem usado no diagnóstico acurado e no segmento de pacientes após a instituição de terapia para osteoporose ou osteopenia. A, absor... a absorciometria com raio-x de dupla energia é tipicamente realizada sobre duas partes específicas do corpo. Não é densitometria, não? Conforme anunciado, assinale o item que cita corretamente os respectivos locais anatômicos. Fêmur e coluna torácica, coluna lombar e colo do fêmur, tornozelo e joelho, coluna lombar e colo do fêmur. Densitometria, coluna lombar, colo do fêmur. Engraçado que ele colocou que absorciometria. Engraçado. Não tinha escutado esse termo ainda, não. Os filmes radiográficos utilizados em odontologia possuem emulsão dupla para acelerar a sua sensibilização. Assim, quando absorvemos uma imagem radiográfica, estamos, na verdade, olhando para duas imagens idênticas sobrepostas, tanto para as radiografias intraorais quanto para as extraorais. Sobre fatores relativos a processamento radiológico e componentes que alteram o contraste e densidade, identifique a alternativa verídica. Então, nós estamos falando de processamento e componentes que alteram contraste e densidade.
Altere. Que altere isso, né? Letra A. Soluções contaminadas podem gerar excesso de fog, resultando em uma radiografia com contraste insuficiente. Eu não sei. Vamos ver. Em casos de radiografias muito claras, provavelmente houve erro de técnica relacionado com sobreexposição. Sim. Caso haja contato com um tanque ou outro filme durante a fixação, a produção de uma imagem muito escura com pontos e linhas brancas. Eu não sei essa. A descarga estática antes do processamento pode resultar em uma radiografia com contraste insuficiente. Descarga estática também não sei. Caso seja utilizado um filme vencido, a radiografia resultará em uma imagem extremamente clara e condensada. Nem sempre. Olha, esse aqui não tem gabarito comentado, não tem aula. Sobre exposição, eu vou pôr essa daqui. Ah, eu errei. Não é, provavelmente houve um erro de técnica. Então, falar que provavelmente foi um erro da técnica, é feio, né? Porque a gente tá gerando uma ignorância aqui, né? Uma fake, né? Não pode ser outra coisa. Então, a gente tá sendo feio, agora aqui a gente tá sendo lógico. A gente tá sendo elogiado, a gente tá sendo bonito. Aqui a gente merece um ponto de elogio. Por quê? Isso aqui é comercializável. Soluções contaminadas podem gerar excesso de fog, resultando em uma radiografia com contraste insuficiente. Então vamos carregar esse produto aqui. Soluções contaminadas com processamento radiográfico podem levar ao excesso de velamento, fog, resultando em uma radiografia com contraste insuficiente. Isso ocorre porque a contaminação pode alterar a reação química do filme, resultando em um escurecimento excessivo e na perda de detalhes. Então, essa reação química vai fazer ah, excesso de velamento, fog. É o escurecimento indesejado de um filme radiográfico que não está relacionado à exposição à radiação. É como se você fosse tirar uma foto e viesse um raio que não estava previsto, né? Nesse caso acontece pela solução contaminadas. A técnica radiográfica oclusal é assim denominada devido ao posicionamento do filme radiográfico sensor paralelo às superfícies oclusais dos dentes ou rebordo alveolar. Dessa forma, assinale o item verdadeiro sobre a técnica supracitada. Essa técnica pode ser realizada com filmes tamanho padrão ou também utilizando filmes tamanhos número 3. A gente está falando da oclusal.
A ideia principal desta técnica foi utilizar um filme maior que o padrão tamanho número 2 para abranger uma área radiográfica maior. Sim, mas espera aí. No Brasil, essa. Não, não necessariamente, né? Ou. Aí. No Brasil, essa técnica radiográfica intraoral mais utilizada, também chamada de técnica de levantamento topográfico isométrico. Não sei, não marcarei essa. Deve-se utilizar o posicionador do filme tipo RNN para fornecer um correto paralelismo entre o dente-alvo e o filme radiográfico sensor. Ah, olha o que eu fiz aqui. Hum, Nessa técnica, normalmente é utilizado o cilindro curto e a distância entre as extremidades da área focal e da boca do cilindro e de cerca de 20 centímetros. 20 centímetros. Não. A técnica pode ser realizada com um filme tamanho padrão, usando filmes número 3. Não, no Brasil essa é a técnica. Vamos lá. A ideia principal desta técnica foi utilizar um filme maior que o padrão para abranger uma área radiográfica maior. Poxa. Ah, verdade. Porque eu lembro assim que no estágio realmente, né? Tem as caixinhas lá para revelar os filmes automáticos. Aí elas têm um negócio assim para você pôr um assim, um assim. E se você tira o negócio, você consegue colocar um assim, ó. Filme assim, ela consegue revelar também. Acho que é isso, se eu não me engano. É. Nossa, a gente esquece. Vamos ver aqui, né? Ahn, Filme para oclusal. O filme oclusal é um tipo de filme radiográfico usado em odontologia para obter imagens de grandes áreas dos maxilares superiores e inferiores, incluindo de. Faz a comparação, né? Mas geralmente pede panorâmica de uma vez. Ele é posicionado entre as arcadas dentárias, permitindo a visualização de múltiplas estruturas simultâneas. Ah, não. É verdade. Lembrei. A oclusal, ela aí, ó. Nem utiliza posicionador às vezes. Às vezes coloca assim mesmo. Olha isso aqui. A gente pode pegar aqui, né? Aqui. Ela numa uma demonstração ali. Ah, olha o tamanho do filme.
mediano. E quando a técnica for parcial, o longo eixo do filme deve ser posicionado paralelo ao plano Pera sagital aí, mediano. vamos ver de O novo. estará paralelo ao solo. Ah, deu A problema cabeça aqui. do paciente para qualquer incidência oclusal da maxila deve ser posicionada com o plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal e o plano asa do nariz, tragos da orelha, paralelo ao plano horizontal. Desta forma, o plano oclusal também estará paralelo ao solo. As técnicas oclusais para a região da mandíbula adotam posições de cabeça diferentes, o que será comentado individualmente em cada uma das técnicas radiográficas. A face de exposição do filme, que é rugosa e de cor branca, quando posicionada para a mandíbula, fica voltada para baixo, e quando posicionada para a maxila, fica voltada para cima. Quando a técnica for total, o longo eixo do filme deve ser posicionado perpendicular ao plano sagital mediano. E quando a técnica for parcial, o longo eixo do filme deve ser posicionado paralelo ao plano sagital mediano. O picote sempre deve ficar posicionado para fora da cavidade bucal. Quando o paciente possui dentes, a contenção se dá pela oclusão no filme. Quando o paciente for edêntulo, Legal. o filme é mantido pelos dedos polegares para radiografias da maxila. Se ele não puder, se ele não tiver dente, né? Você coloca a E mão no dedos paciente. médio e indicador para radiografias da mandíbula. Deve-se tomar cuidado para que os dedos não fiquem na direção dos raios X. É excelente, né? Então aqui deu pra ver como é que faz. Dá um exemplo. Ali o tubo. Beleza. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Ih, será que eu fiquei na frente do negócio? Ih, deve ter ficado, né? Uf. Aí, vamos continuar. Tudo certo? No que se refere à radiologia odontológica, a anatomia radiográfica intrabucal sinaliza o item correto. Então a gente está falando de anatomia intrabucal. Vamos lá. O esmalte é o tecido mais radiolúcido da cavidade bucal, o que se deve à sua constituição altamente mineralizada. O esmalte. O esmalte não é uma camada. Vamos ver aqui a letra V. A câmara pulpar. Isso aqui é meio que o lugar que fica a raiz, né? E os canais radioculares compõem uma estrutura que envolve a polpa e a dentina, sendo parte mais externa do elemento dentro. Não, parte mais interna, né? O cemento é uma camada que recobre a dentina radicular. Anatomicamente, está localizado entre a raiz e a lâmina dura. Eu lembro do cemento que eu vi isso, mas o cemento é uma camada que recobre a dentina radicular. Anatomicamente está localizado entre a raiz e a lâmina dura. Não lembro. Cemento. A sutura intermaxilar é uma fina camada radiopaca que em exames periapicais aparece na linha média entre os incisos centrais. Sutura intermaxilar, não é o processo alveolar, não?
O aspecto da lâmina dura é uma região radiolúcida que vai da coroa até as raízes. Lâmina dura. Tem um negócio assim, né? Que na radiografia a gente vê. E acho que esse aqui é lâmina dura. Não sei se o cimento fica pra cá. Essa eu não lembro. Aqui, anatomia radiográfica intrabucal. Vamos pegar uma imagem aqui e vamos estudar. Acho que essa aqui tá boa. Questão é, vai cobrar? Parece que vai, né? Aqui, ó. Processo zigomático, sombra do osso zigomático, seio maxilar, W sinusal, assoalho da cavidade nasal. Seio maxilar, fossa nasal. Não, não é isso, né? Aqui já perde o foco. Ah, cara. Tudo hoje em dia é cobrado, né? É, é estranho. Vamos ver aqui. Cadê, gente? Não tem imagem aqui, não? Coisa esquisita, né? É pra ter anatomia radiográfica intrabucal. Vamos ver se esse aqui tem. Interproximal. Interproximal de molares. Olha lá, o esmalte. Parece que tá certo. O esmalte, a dentina, a polpa, a aleta, sombra cervical, lâmina, crista alveolar, osso medular, e espaço do LP. Olha que imagem boa, né? Vou pegar aqui, ó. Uma imagenzinha. Obrigado, seu aniversariante. Vamos ver aqui. Tudo bem. Excelente. Vamos ver. Voltamos à questão então. O esmalte é o tecido mais radiolúcido da cavidade? Parece que sim. A câmera pulpar e os canais radio... Vamos ver aqui. Não.
O cemento é uma camada que recobre a dentina radicular. Anatomicamente, está localizada entre a raiz e a lâmina dura. Lâmina dura. Cadê a lâmina dura? Osso medular. Ah, vamos pegar aqui, ó. O cimento. É o cimento mesmo. Vê? O cimento na área da odontologia é um tecido mineralizado que cobre a raiz do dente, funcionando como um fixador para as fibras do ligamento periodontal. Por sua vez, prendem o dente ao osso alveolar. Ele é essencial para a estabilidade do dente e para a distribuição das forças de mastigação. Hum, hum, hum. Aí, cadê o cimento aqui? Cimento. Essa aqui é nível profundo, né? Questão nível profundo. Ao cimento. Ah, verdade, né? É como se fosse uma terra, né? Um cimento para o dente. O que a questão tá falando mesmo? O cimento é uma camada que recobre a dentina radicular. Que é a dentina radicular. Ah, dentina radicular. Que a dentina é essa coisa mais clara. Já a escura é o cimento. Hum, ó. Cobre a dentina radicular. Anatomicamente está localizado entre a raiz e a lâmina dura. Então, entre a raiz e a lâmina dura. Essa questão é difícil. Algumas alterações que induzem a perda da estrutura dentária apresentam imagens radiolúcidas, pois deixam passar mais facilmente os feixes de raio-x. As lesões são cariosas, também apresentam a perda de estrutura dentária, mas por questões não relacionadas à cárie. Desta forma, assinale o item que exemplifica corretamente o exemplo de tal lesão. Hipercementose, fratura dentária, abrasão, dentina secundária, calcificação distrófica da polpa, hipercementose. Será que é hipercementose? Deixa eu ver. É uma lesão
não cariosa também representa a perda de estrutura dentária, mas por questões não relacionadas. Perda de estruturas. Vamos ler de novo. Vamos ler com uma capacitação. Algumas alterações que induzem a perda da estrutura dentária apresentam imagens radiolúcidas, pois deixam passar facilmente os fechadures. As lesões não cariosas também representam perda da estrutura dentária. Foco aqui, né? Mas por questões não relacionadas à cárie. Um exemplo de tal lesão: lesão que tem perda de estrutura dentária. Se você fraturar uma fratura dentária, você perde? Sim, né? Uma abrasão. Abrasão nem sei o que é. O que é abrasão? Desgaste por fricção, raspagem. Essa é boa, né? Abrasão. Abrasão é desgaste. Lesão de abrasão. Deve ser essa mesmo. E olha, eu nem ia marcar ela. Ia marcar mais pra me marcar a fratura. Nem tem comentário, né? Esse aqui a gente já fez. Bom, então vamos parar por aqui. E no próximo vídeo a gente continua resolvendo questões para melhorar o nosso índice de acerto, ok? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você e fui!